Bom, né, para começar da forma adequada, eu vou começar me descrevendo. Meu nome é Bruna Bartosiak, eu sou uma mulher branca, hoje está quente, então eu estou vestindo uma regata com um macacão vermelho, bordô por cima. Eu sou ruiva, tenho cabelos bem longos e estou usando um óculos. E atrás de mim, o fundo, a parede é branca e tem alguns quadrinhos, né? A pontinha de uma parede rosa aqui do meu lado esquerdo. Vamos comentar um pouco do porquê, né? Mais vale uma experiência na mão do que duas certificações voando. Eu sou uma pessoa que teve muitas carreiras já, apesar de me considerar jovem. Eu tive muitas carreiras até agora e acho que até eu parar de trabalhar um dia eu vou ter muitas outras. E rolaram vários momentos, né, nessas transições em que eu fiquei realmente em dúvida, né, sobre investir em certificação, sobre o que validaria que eu realmente tenho capacidade ou conhecimento para ir para algum caminho. E aí eu notei, né, permeando aí as comunidades, vai conectar muito também com a palestra do Bruno, que esse é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, né, de o que vai garantir que tu realmente é apto para exercer alguma coisa, né? O que vai mostrar para o mercado que tu é apto para exercer alguma coisa, ainda mais se o caminho que tu estava seguindo até então não era o mesmo, né? E aí surgiu essa palestra aqui, né? Mais vale uma experiência na mão do que duas certificações voando. Bom, né? Já falei, eu sou a Bruna Bartosiak. Eu já fiz de tudo na vida, então eu costumo me descrever como uma pessoa que curte resolver problemas, me desenvolver e ajudar as pessoas a se desenvolverem também. Vocês me encontram aí em todas as redes sociais, se quiserem entrar em contato, fazer amizade, conversar. Eu tenho um blog onde eu gosto de escrever bastante. E também tem aí o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Então, vamos começar, né? Em algum momento, todo mundo chega nesse ponto aqui, né? Onde a gente fica em dúvida de para onde ir. E aí aqui surgem milhões de questionamentos, né? Será que é isso que eu quero fazer da minha vida? Should I stay or should I go, né? Eu devo ir ou devo ficar? Será que eu consigo mudar? Será que eu consigo ir por um caminho diferente? Será que eu não consigo mais do que o que eu estou fazendo hoje? Como é que eu faço para mudar? Será que eu sou qualificado o suficiente? Será que eu sou bom o suficiente? E na minha trajetória e acompanhando as pessoas que eu conheço e acompanhando também pessoas que tiveram várias transições de carreira, boa parte do problema, né, que nos impede de fazer algum movimento nesse momento é se comparar com as pessoas que já fizeram o movimento e achar que a gente não é bom o suficiente ou que a gente não está no mesmo nível. E isso tem nome e sobrenome, né? A gente ouve falar e às vezes a gente não se dá conta que está sofrendo dessa síndrome, né? A síndrome do impostor. É muito importante que a primeira coisa que a gente faça, né, quando chega nesses momentos de oportunidades, de escolhas, de para onde eu vou, não sair correndo buscando um monte de certificação, um monte de validações que talvez não vão dizer tanto para o mercado ou para as pessoas que vão contratar vocês, que vocês são aptos para exercer aquilo. É muito importante que a gente primeiro olhe para dentro, né? Olhe para si mesmo. Então, o primeiro passo, né, na minha opinião aqui, e é muito parecido com o que o Bruno trouxe antes, né? Investir em autoconhecimento. Vamos se conhecer primeiro. Vamos entender o que de fato, dentro desse caminho novo que eu estou tentando trilhar, eu tenho qualidades que já podem ser ofertadas
e coisas que talvez não façam tanto sentido mesmo. E essa ferramenta aqui que eu trouxe é bem uma dica. Eu faço ela de tempos em tempos. Eu agora, nesse momento, eu vou contar um pouquinho da minha história no final, eu estou em transição de novo. Eu estou entre empregos. Estou bem feliz. Mas eu refaço sempre esse exercício. O nome desse exercício é Ikigai, né? Vem do japonês e significa o que vale a pena ser vivido. Por que ele é interessante, né? Para primeiro a gente conseguir se conhecer bem, entender os nossos valores, entender aquilo que de bom a gente pode oferecer, para que a gente, a partir daí, comece a entender como que eu vou trilhar o caminho novo. E tenha confiança para poder tomar uma decisão e dar os primeiros passos. É quase assim, né? Às vezes chega a oportunidade, a gente olha, se compara com o mercado, se compara com as pessoas que já estão, e o problema fica muito grande. E aí vem a síndrome do impostor, que é uma forma da gente recuperar um pouco essa autoconfiança. Como é que funciona o Ikigai? O Ikigai diz que encontrar essa essência do que vale a pena ser vivido, ela é uma junção de 4 dimensões. Então, a primeira delas é referente ao que eu amo. E aqui, né, vale post-it, vale desenhar no papel, vale o que quiser. O que eu amo fazer, né? As coisas que eu realmente gosto e me dão prazer. Depois disso, a gente avalia as coisas em que eu sou bom, que eu sou reconhecido. E aí eu digo, né, que as coisas que, notavelmente, as pessoas já reconhecem, que eu também reconheço em mim mesmo. Depois eu avalio as coisas que eu posso ser pago para fazer, né? Coisas que eu posso oferecer para o mundo e receber algum tipo de retorno, seja ele financeiro, seja da forma que for, né? Mas que eu reconheça para o mundo. E por último, a gente avalia aqui o que o mundo está precisando, o que o mundo precisa. O Ikigai diz, né, que a gente encontra só o que vale a pena ser vivido aqui nesse miolo. Mas a gente tem, né? Por exemplo, se eu faço aquilo que eu amo e o que eu sou bom, eu estou exercendo uma paixão. Não necessariamente eu preciso ser remunerado por isso, né? Ou algo que eu sou bom e que eu posso ser pago, né, fazendo, mas que eu não amo, isso é uma profissão, né? Então, existem as interseções, mas aqui é um convite até para a gente avaliar, né? Eu gosto muito de agilidade, eu acho isso incrível, eu experienciei isso, eu amo isso, eu ainda não estou aqui. É uma forma da gente começar a avaliar, né, como ajustar essas dimensões para chegar aqui nesse miolo. Depois que a gente passar aí por essa etapa de autoconhecimento, né, se conhecer um pouco mais, aí baixar um pouco essa ansiedade que a síndrome do impostor traz, aí sim eu vou entender o caminho para onde eu quero ir. Não vamos investir em certificação ainda, porque eu preciso entender aonde eu estou me metendo. Se é um caminho que eu ainda não experienciei, eu ainda não tive contato, mais ainda, não é uma certificação que vai dizer que eu tenho habilidade de exercer aquela função ou não. Na verdade, é bem mais profundo e eu vou provar isso para vocês com algumas teorias. Primeira coisa, né, para entender o caminho aonde eu estou querendo trilhar, busque pessoas experientes, né? Como o título da palestra, né? Mais vale uma experiência na mão do que 2 certificações voando. Mais vale a experiência de outras pessoas do que cursos e certificações que vocês vão fazer sem conhecimento nenhum. Fazer um curso e uma certificação não é a porta de entrada para te buscar um conhecimento, né? As experiências ainda aqui nesse estágio são infinitamente maiores, né? E aqui a sacada de mestre é buscar pela experiência dos outros. Ah, mas eu não conheço ninguém que entenda do que eu quero fazer. Eu não tenho nenhum amigo que é agilista. Não conheço. E aí vem a coisa mais legal, né, que eu vejo, por exemplo, aqui no TDC. Existem muitas comunidades.
né? Se conecte às comunidades. Né? Aqui eu coloquei muito as voltadas para as mulheres, que são as que eu tento ter contato. Tem mulheres agilistas, mulheres de produto, OTDC, Ladies that UX, UX das Minas Pretas, Elas na TI, existem muitas comunidades. E as comunidades todas existem para fornecer esse apoio para as pessoas, né, em todos os níveis de experiência dentro de um assunto. E é muito comum dentro das comunidades, né, rolar programas de mentoria sem custo nenhum, cursos sem custo nenhum, próprio TDC, né, a quantidade de conteúdo que a gente tem sem precisar fazer nenhum tipo de investimento. Então, antes de, né, por causa da síndrome do impostor, eu não sei, eu não sou, não sei, eu não estou no mesmo nível, correr, gastar um dinheirão para fazer um curso, né, para poder ter um certificado, primeiro se ambienta nesse mundo e entende, porque aí, quando você estiver ambientado, você vai decidir com muito mais assertividade os cursos, as certificações que vão fazer sentido no teu contexto. Então, calma, vamos primeiro se ambientar e conhecer as pessoas. E aí, aqui eu trago uma ferramenta muito legal que eu uso muito. Eu uso tanto para mim mesma, de novo, eu, assim, de tempos em tempos, eu quero fazer alguma coisa diferente, e aí eu uso isso aqui, que eu vou mostrar em seguida, ou até com as pessoas que eu mentoro. Então, depois que eu entendi o universo onde eu quero entrar, né, seja de UX, seja de agilidade, seja de QA, de teste, de desenvolvimento, de data, enfim, né, conheci pessoas, conversei, participei de cursos da comunidade, participei de uma mentoria aberta. Aí sim eu vou chegar nessa etapa aqui. Mapear quais habilidades eu preciso. Então, aqui eu fiz uma simulação, né? Essa ferramenta aqui é adaptada da matriz de habilidades que tem no Management 3.0. E eu dei uma adaptada para esse contexto aqui e faz muito sentido. Como é que funciona? Eu crio uma matriz, né, onde eu coloco primeiro aqui quais as habilidades que eu mapeei com as pessoas, identifiquei conversando com as pessoas mais experientes, me baseei primeiro na experiência das pessoas, né? Depois disso, eu vou fazer uma avaliação do quanto e uma avaliação crítica do quanto eu estou ou não apto dentro daquela habilidade. Eu vou listar a experiência que eu tenho, não só avaliar o meu conhecimento, mas listar a experiência. Quando que eu apliquei aquilo? Fazer esse exercício para ver o quanto eu consigo ter exemplos concretos de experiência, né? O quanto eu consegui absorver de aprendizado. E, por último, eu boto um plano de ação, porque a ideia aqui não é só mapear por mapear, mas é que eu consiga também mostrar para mim mesmo, primeiramente, né, o quanto eu sou ou não apto nos assuntos que eu quero liderar e, principalmente, montar um plano de ação para que eu evolua dentro dessas habilidades e para que eu ganhe mais confiança e consiga, né, migrar de carreira e ir na direção que eu estou desejando. Aqui eu fiz um exemplo para alguém que quer ser, por exemplo, Product Manager, né? Quero ir para a área de produto. Então, eu conversei lá com as meninas, com as mulheres de produto, né? E mapeei algumas habilidades. Olha, é interessante você saber priorizar um backlog, é interessante saber fazer gestão de stakeholders, e é interessante também você conhecer algum método ágil e como o Scrum ele é o mais falado, mais utilizado, conhecer o Scrum é um bom começo. Beleza? Aqui são 3, né? Mas essa lista pode ser bem maior do que isso, inclusive vocês podem priorizar as habilidades, né? Ver quais são as mais importantes de acordo com as pessoas que já são experientes nessa área. Depois disso, eu vou para a avaliação. E aí, na avaliação, a gente considera, vocês podem considerar mais, aqui é uma sugestão, considerar 3 critérios, né? Primeiro, eu não conheço essa atividade, eu conheço muito pouco sobre esse assunto, sobre essa habilidade. O segundo, eu sei aplicar, eu não sou nenhum expert nesse assunto, mas eu sei aplicar.
E por último, né, eu sei aplicar e inclusive sei orientar outras pessoas, ensinar outras pessoas se for necessário. E aí eu faço uma autoavaliação, né? Aqui eu, né, por exemplo, né, olha, eu considero que eu sei fazer uma priorização de atividades. Eu já fazia isso antes, talvez não de uma forma super expert, né? Mas eu sei fazer. Sou ótima em gestão de stakeholders, né? Na área que eu estava atuando até agora, eu tinha que lidar com muitas áreas diferentes e áreas muito complexas. Então, eu faço uma boa gestão de stakeholder. Eu conheço muito pouco de Scrum. Então, não sei aplicar. Se eu precisasse atuar com isso hoje, eu não saberia. Beleza, agora a gente vai para a experiência. E aqui eu descrevo a experiência, né? Então, para priorização de atividades, eu priorizo atividades, as minhas próprias atividades na área contábil, que é a área que eu estou hoje. Então, eu sei fazer isso. Gestão de stakeholders, eu faço gestão de contas de todas as áreas da empresa. Então, eu estou super acostumada a fazer gestão de stakeholders. E o Scrum, eu vi uma palestra uma vez. Então, meu conhecimento é muito superficial. Agora, né, descrevendo a experiência que eu tenho e sabendo qualificar a avaliação que eu fiz, eu penso num plano de ação. Ora, para a priorização de atividades, eu preciso entender como que é a priorização de atividades dentro do contexto de gestão de produto, porque é para onde eu quero ir. O que eu poderia fazer para isso? Olha, eu poderia tentar uma mentoria com alguma das pessoas da comunidade e propor uma nova forma de priorização das atividades dentro do meu time. Prático, experiência, né? Não estou falando em tirar certificação aqui, eu estou falando de experiência, experimentar. Gestão de stakeholders, eu faço muito bem, mas pode ser que, né, para a gestão de produtos, exista alguma particularidade. Então, eu vou fazer um benchmark sobre gestão de stakeholders na área que eu quero, em produto. Vou também conversar com alguma product manager que eu conheci, alguém que tenha mais experiência, para ver as diferenças do que eu conheço de gestão de stakeholders para o que é praticado na nova área. E por último, o Scrum, eu vou participar de um workshop e vou testar nas minhas próprias atividades. Né? Eu ainda não estou falando em tirar a certificação. Primeiro eu vou provar, né? E já vou aplicar para ter a experiência. Então, né, notem, por que é importante ter isso aqui? E eu já vou chegar lá. Porque depois que a gente começar a focar nas experiências, a gente precisa saber mostrar quem a gente é para o mercado. A gente precisa saber mostrar para as pessoas com quem a gente vai conversar nas entrevistas de emprego que eu tenho aqueles conhecimentos, que eu sei aplicar e que eu estou apta, mesmo não tendo, né, o certificado, mesmo não tendo talvez o cargo, porque na realidade isso não é o mais importante. O mais importante é a gente ter a experiência. E eu vou provar para vocês que isso é verdade, tá? De novo, né? Invista em mostrar quem você é. As suas reais experiências, as coisas que você realmente já fez, são infinitamente mais valiosas do que as certificações e o conhecimento técnico. Existem muita, até um termo, né? Existe muito caçadores de certificações, né? E eu caí nessa por um tempo. Se vocês forem olhar lá o meu LinkedIn, depois vocês vão ver assim, Bruna, demagogia. Não, né? Eu estou falando isso porque eu fui vítima disso. Faz certificação, a esmo. E muitas coisas eu não precisaria fazer, né? Então, se eu tivesse aplicado os conhecimentos nas experiências, no meu dia a dia, nas coisas que eu já tinha controle, teria valido muito mais do que as certificações. Investir em mostrar quem a gente é também tem muito a ver em conseguir adotar e usar os conhecimentos que a gente quer adquirir em tudo na nossa vida. Está muito relacionado ao conceito de perfil T. Então, antigamente, né, a gente estava acostumado a investir muito só aqui nessa vertical, né, que é o conhecimento técnico e profundo. Então, as pessoas ficavam muito especialistas em algo, e não tem nada de errado com isso. A gente tem que ser especialista em alguma coisa, sim.
senão a gente fica com conhecimento muito raso, né? E é importante. Mas de uns anos para cá, a gente tem incentivado e adotado um conhecimento também mais abrangente, mais cotidiano. Então, por exemplo, se eu quero ser uma agilista e eu não tenho oportunidade do meu trabalho, talvez eu possa aplicar esse conhecimento no hobby. Talvez eu, né, atuo num voluntariado, em alguma coisa, e eu quero ajudá-los a serem mais eficientes. Eu vou ter uma experiência adotando agilidade em algo que traz resultado. Enfim, né, saber usar todos os conhecimentos que a gente tem e não mais dividir o que é de trabalho, o que é da vida, é da vida. Todo conhecimento e experiência que a gente adquire, eles são válidos, e são mais válidos do que simplesmente, né, ter uma coleção de certificações. Mais do que isso, né, pessoal que fala sobre a teoria dos perfis T's, dizem que as pessoas que têm o perfil T são mais colaborativas, porque elas colaboram e falam mais línguas. Então, eu consigo, porque eu tenho conhecimento raso de, por exemplo, desenho, design, eu tenho isso como hobby. Eu consigo entender com mais clareza um UX, né? E eu vou conseguir colaborar com mais facilidade. Dizem, né, que pessoas com perfil T geram grandes áreas de colaboração, porque são capazes de usar muitas habilidades diferentes, não só as habilidades técnicas, mas as habilidades mais superficiais também. Enquanto as pessoas que focam só em conhecimento técnico, não na experiência, né, em usar as suas potencialidades como um todo, elas falam línguas muito específicas, elas têm dificuldade muitas vezes, né, em entender o que os outros estão falando. E aí a colaboração é mais pontual. Dependendo do contexto, isso pode gerar atrito, pode gerar divergência de objetivos, né? Muito do que acontece em algumas empresas, né? O pessoal de design fala uma coisa, o desenvolvedor fala outra, o PM fala outra, o agilista fala outra, o stakeholder fala outra. Cada um fala uma coisa, porque ninguém se entende, está todo mundo muito focado no seu técnico. Então, invista em mostrar quem você é, né? Se música é uma coisa que você faz, música pode demonstrar para alguém que você tem muita disciplina, né? Se desenho é uma coisa que você faz, isso pode demonstrar para alguém que você é uma pessoa criativa. Então, use as suas experiências mais do que as suas certificações. Além disso, né, existe uma forma avançada de entrevistas, e aqui a gente ainda pensando em mostrar quem nós somos para o mundo, né? Começou lá no Vale do Silício e se chama Behavioral Questions, né? Que são as perguntas comportamentais. Google usa, Facebook usa, o TikTok usa, o Nubank eu sei que usa. Então, muitas empresas usam essa forma de entrevista que não é focada em olhar as certificações que você tem, mas em entender como que você aplica aqueles conhecimentos na prática. Então, é focado em entender a sua experiência. E aqui, né, é bem interessante porque existe uma fórmula para a gente responder esse tipo de pergunta. Só para voltar aqui rapidinho, né, as behavioral questions aqui, elas focam em questões do tipo, né, me conta uma vez que você teve que priorizar um backlog que tinha requisitos de muitos stakeholders diferentes. Eu não vou olhar se tu tem certificação de PSM, CSM, PSPO, CSPO. Não interessa se tu é Product Owner certificado. Eu não estou focado nisso. Eu quero saber uma experiência sua para entender como que você aplica aquele conhecimento na prática. E isso é muito interessante. Isso tem tomado uma força absurda no mercado, porque cada vez mais, né, a gente tem visto caçadores de certificado que, quando a gente contrata, não sabem aplicar o conhecimento. Tomem cuidado para não ser esse tipo de pessoa. Então, apliquem, foquem na experiência. E para lidar com as behavioral questions, que é o que está bombando aí no mercado, existe um modelo para a gente responder. E esse modelo é chamado modelo STAR, né? STAR de
S, situation, ou situação, né? T de task, ou tarefa, A de act, ou ação, e R de result, ou resultado. Como é que funciona? Quando me fizerem uma pergunta desse tipo, né? Obviamente, assim, fica muito óbvio na nossa cabeça. Eu não vou responder, mas eu sou certificado como Product Owner na Scrum Alliance. Bullshit. Ninguém vai dar mínima para isso. Não é esse tipo de coisa que querem ouvir a sua experiência. Eu respondo nesse formato aqui. Então, primeiro eu digo uma situação que eu vivi relacionada ao skill que eu quero comprovar. Então, né, me perguntaram um momento em que eu tive que priorizar um backlog com requisitos de muitos stakeholders diferentes, eu vou descrever a situação. Depois, eu vou para o T, para tarefa, para task. O que eu vou dizer aqui? Qual que era o meu papel e a minha responsabilidade dentro dessa situação? Né? Nesse projeto específico, eu era responsável, né, pela área, por recolher os requisitos técnicos da área financeira, mas eu também precisei auxiliar os meus colegas, porque no final eu consolidei todas as informações, por exemplo, né? Depois a gente vai para ACT, atitudes e ações que foram tomadas para resolver a situação específica. Olha, existiam muitos business analysts que estavam coletando das suas áreas e eu fui a pessoa responsável por, junto com eles, criar uma forma de priorização que fizesse sentido para todas as áreas ao mesmo tempo. E, por último, a gente foca no resultado, result. Quais foram os resultados obtidos a partir das ações que eu adotei? Olha, nessa situação específica, todos ficaram satisfeitos porque a gente criou um modelo de priorização conjunto. Embora não fosse perfeito para todos, a gente garantiu que era o melhor para atingir os resultados da companhia naquele momento. Né? Então, aqui, focado na experiência, 100% na experiência. Tem um exemplo aqui, mais um, né, que eu gostaria de trazer também para vocês. Então, né, fale sobre alguma situação em que você tenha precisado completar uma tarefa em um prazo apertado. Então, aqui claramente, né, a pessoa está querendo saber se eu sou boa com gestão de tempo. Eu tenho lá um certificado num curso de gestão de tempo. Não interessa. Não é isso que vai dizer se você é qualificado para exercer isso ou não. Né? É a experiência que vai dizer. Então, qual que é a resposta aqui, né? A sugestão da resposta usando o STAR. Embora eu prefira planejar as minhas tarefas e completar tudo peça por peça, também consigo trabalhar com deadline apertado. Em uma antiga empresa, situação, né? Em que eu trabalhei, uma vez um colega deixou o emprego dias antes de entregar um grande projeto. Essa é a situação que eu vivi. Agora a gente vai para a tarefa, task. Eu fui convidado para assumir uma função com apenas alguns dias para aprender e concluir o projeto ou o trabalho. Agora eu vou para a ação. O que eu fiz? Eu criei uma força-tarefa, envolvi a equipe, delegando as tarefas e conseguimos terminar tudo um dia antes do prazo. Achei que o deadline apertado nos obrigou a trabalhar com mais eficiência. Resultado. Então, aqui a gente consegue demonstrar com clareza, com muito mais clareza, que eu já vivi a situação e eu tenho, sim, habilidade de lidar com esse assunto. Eu tenho essa habilidade. Bom, né? Eu estou chegando aqui no final, cuidando o tempo para conseguir ter perguntas, se vocês tiverem. E aí é a última dica, né? Não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Por mais que pareça que ter uma certificação é um caminho rápido, é um shortcut, aí, um atalho para a gente conseguir provar para o mercado, né, e para os nossos empregadores que a gente está apto para exercer alguma função e fazer uma transição de carreira ou evoluir na carreira, o que conta mesmo são as experiências. E a gente não pode ter medo de experimentar. Lembrando, né? É uma escadinha. Foque em aprender. A gente primeiro toma conhecimento de algo.
Depois que a gente tomar conhecimento de algo, a gente vai experimentar. Depois que a gente experimenta, a gente experiencia aquilo, aí sim a gente aprende. Eu costumo sugerir, inclusive, para as pessoas, e é a atitude que eu tomo também, antes de sair buscando certificação, eu vou dar uma lida, vou conversar com as pessoas, aí eu vou tentar eu mesma, para aí sim aprofundar o meu conhecimento com uma certificação, porque aí eu estou buscando maestria, estou buscando conhecimento técnico, né? E aí eu vou ter a experiência já que suporta o meu aprendizado, né? O aprendizado a esmo, ele não é absorvido, vocês vão ficar absorvendo só o raso e não vão ter a experiência que é o que realmente valida. Isso daqui também está bem relacionado lá, né, aos níveis da matriz que eu contei para vocês, né? Então, assim, eu conheço, não, eu sei aplicar e eu aprendi. E outra coisa, né? O processo não é linear, né? A gente não pode mapear de A para B e achar que vai tirar um certificado e vai chegar lá. Não, né? Acontece muita coisa no meio do caminho. E se a gente focar na experiência, no aprendizado, a gente pode chegar em lugares que às vezes são muito melhores do que o que a gente planejou, inclusive. Para finalizar, né, eu trouxe um pouquinho da minha história aqui, eu não vou contar com detalhes para vocês, mas eu já fui engenheira de processos em siderúrgica, já fui pesquisadora, já fui gerente de TI, fui professora de taekwondo, fui UX researcher, fui agile coach, fui product manager, e tudo isso foi só aumentando o meu repertório de experiências, né? Eu nunca tive muita dificuldade em transitar de um caminho para outro, né? Porque eu sempre segui mais ou menos essa linha de raciocínio que eu mostrei para vocês, e isso me deu confiança de buscar as experiências certas para completar o conhecimento que estava faltando para mim migrar. E, né, quem disse que o caminho precisa ser linear, né? Se a gente focar nas experiências ao invés de certificações e o escambau, tudo acaba dando certo. As experiências acabam nos guiando para aquilo que vai fazer sentido, né, para cada um de nós. E é isso, gente. Finalizo aqui, deixo esses contatos.